E ainda falando de saúde, o dia 14 de novembro foi escolhido para lembrar o Dia Nacional de Combate à Diabetes. O objetivo é prevenir e controlar a doença, controlando a alimentação e promovendo a prática de atividades físicas. De acordo com dados da Federação Internacional de Diabetes, em todo o mundo, mais de 400 milhões de pessoas têm a doença. E é sobre o assunto que vamos conversar com a médica endocrinologista do Centro Estadual de Atenção ao Diabetes de Goiás, Patrícia Rabelo. Também participa desse bate-papo com a gente hoje, Jéssica Dias, jornalista aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, doutora Patrícia, seja bem-vinda ao Tom Maior. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Jéssica Dias, muito boa tarde para você. Ótima tarde para você também, Letícia, para a doutora Patrícia, a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Doutora Patrícia, para a gente começar esse bate-papo desse assunto tão importante, eu queria dar início aqui perguntando, assim, uma pergunta básica, mas essencial, né? O que é o diabetes e quais os tipos, né, que existem aí, os tipos de diabetes que existem? O diabetes, Letícia, é uma doença crônica e ela é caracterizada pela hiperglicemia. A hiperglicemia é o aumento do açúcar no sangue. Ela tem dois tipos principais, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O que a gente mais encontra na prática, na população, é o diabetes tipo 2. Aquele diabetes que desenvolve depois de 45, 50 anos, relacionado com hábitos de vida ruins, falta de atividade física, uma alimentação não saudável. E depende de qual tipo de diabetes vai trazer qual tratamento é melhor para o paciente também. E, doutora Patrícia, quem está em risco, né, de desenvolver diabetes, além das pessoas, é claro, aí, que gostam de chocolate, muito doce, há também algum fator genético para a pessoa poder desenvolver essa doença? A gente tem alguns fatores de risco para o diabetes. Primeiro deles é a pessoa estar em sobrepeso ou obesidade, ter história familiar de algum familiar, principalmente familiar de primeiro grau, pai, mãe, já portador de diabetes, inatividade física, então os pacientes sedentários, pacientes que têm síndrome de ovário policístico ou que tiveram diabetes gestacional, né, diabetes mellitus gestacional, também estão em risco maior de desenvolver diabetes. Doutora Patrícia, eu queria saber quais são os sintomas e também as complicações do diabetes. Os sintomas do diabetes, eles são conhecidos como polis. É a poliúria, que é fazer muito xixi, polidipsia, que é tomar muita água, e polifagia, uma vontade incontrolável de comer. Junto disso, vem um emagrecimento não explicado, às vezes 10, 15 quilos em 2 semanas. Os sintomas clássicos do diabetes, é o sintoma de quando o paciente tem a ausência absoluta de insulina. No entanto, esses sintomas, eles são difíceis de ser encontrados na prática. A maioria dos pacientes, eles seguem assintomáticos, ou seja, sem sintomas nenhum, e vão descobrir que tem diabetes ou no exame de rotina ou através das complicações do diabetes. As complicações do diabetes, as mais comuns, elas são divididas em micro e macrovasculares. As microvasculares, elas são alteração visual, então retinopatia, descolamento de retina, cegueira, alteração renal com insuficiência renal e alteração nos nervos, a neuropatia diabética. Além disso, a gente tem as alterações macrovasculares, que são as alterações das grandes artérias, que é onde a gente encontra principalmente infarto e AVC, que muitas vezes não é falado, mas também é uma complicação do diabetes. E, doutora Patrícia, por que as pessoas que têm diabetes estão aí nesse grupo de risco, com maior chance de ter complicações caso contraia a Covid-19? O paciente que tem diabetes, ele já tem a imunidade diminuída em relação aos outros pacientes, às outras pessoas, né? As pessoas saudáveis. Além disso, é uma pessoa que está em constante estado inflamatório.
quando pega qualquer infecção, ele tem um risco maior. E agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, com tanta infecção por Covid, por coronavírus, esses pacientes têm um risco maior justamente por isso, por serem mais inflamados e por terem uma imunidade menor. E toda pessoa que tem diabetes, ela tem imunidade baixa ou é a falta de insulina que faz com que a imunidade fique baixa, doutora? Toda pessoa que tem diabetes, a gente já considera ela tendo uma imunidade menor do que pessoas saudáveis. No entanto, se o paciente não trata, se ele está com diabetes descontrolada, as glicemias muito altas, então a gente encontra glicemias de 200, 250, 300, quando o normal seria uma glicemia de 100, você já tem uma piora do sistema imunológico ainda maior. Então, é como se a gente colocasse assim, o paciente saudável teria uma imunidade boa, o paciente diabético já tem uma imunidade diminuída e aquele que tem diabetes e está descontrolado, a imunidade é pior ainda. Estamos conversando com a médica endocrinologista do Centro Estadual de Atenção ao Diabetes de Goiás, Patrícia Rabelo. Doutora Patrícia, eu queria que você explicasse o que é o pré-diabetes e é possível revertê-lo? Pé diabético é uma expressão que a gente usa para lesões que aparecem nos membros inferiores de quem tem diabetes. Por que isso acontece? Porque, como a gente viu anteriormente, o paciente tem complicações, tanto complicações no nervo, quanto complicações nos vasos sanguíneos. Isso faz com que o paciente não sinta corretamente, não tenha sensibilidade nos pés, então ele machuca o pé de forma mais fácil, ele pode contrair infecções nessas feridas inicialmente pequenas nos pés, além do que, não tendo uma circulação muito boa, o sangue não chega até a extremidade, não chega nos pés e ele não consegue cicatrizar a ferida que foi formada. Como tem essa formação da ferida, o que acontece? Acontece que o paciente fica com uma ferida crônica que não cicatriza. Isso pode levar a infecções, a formação de abscesso e até uma infecção generalizada, que a gente chama de sepse. Tem tratamento, o paciente ele precisa de muitas vezes usar antibiótico, às vezes precisa fazer uma limpeza nessa ferida, né, do pé diabético, às vezes até um debridamento, até uma limpeza cirúrgica. Então, é possível reverter, mas alguns casos crônicos, eles são muito difíceis de tratar e aí o tratamento leva muito tempo, pode levar até meses. Aí, no caso, dá para... de tratamento... Já só te interrompendo aqui, Jéssica, porque aí, como ela explicou que não há, né, uma forma, não tem uma cura, mas eu queria saber se tem como controlar e qual que é o significado de ter diabetes controlada? O diabetes, conforme a Letícia falou, ele realmente não tem cura, mas ele tem controle. Dependendo do tipo do seu diabetes, hoje em dia a gente tem várias medicações para agir em vários sistemas do organismo que aumentam a glicose, né, que aumentam esse açúcar no sangue. E quando as medicações não são suficientes ou o paciente não tem realmente produção de insulina, a gente tem a opção da aplicação de insulina. Então, a gente tem um bom controle, tem como ter o tratamento e evitar as complicações. O que a gente fala com um diabetes controlado? A gente tem um exame que faz na rotina do paciente diabético que chama hemoglobina glicada. Esse exame mostra para a gente a média das glicemias dos últimos 3 meses. Quando o paciente tem uma hemoglobina glicada menor ou igual a 7%, a gente considera que esse paciente está bem controlado. Um outro fator que é importante é ele fazer o controle glicêmico, ou seja, medir a glicemia capilar, é aquele exame que faz com a pontinha do dedo, né, com o sanguinho da pontinha do dedo. Em geral, a gente almeja que esse paciente tenha as glicemias em torno de 100, 150, e isso traria para a gente a confirmação que é um paciente com diabetes, mas diabetes compensado. Doutora, a senhora falou agora sobre remédios, medicação. Não é todo paciente que tem diabetes que vai precisar de insulina, né?
Não, não é todo. Como a gente tinha falado sobre os tipos, o paciente que tem diabetes tipo 1 é um paciente que geralmente desenvolve diabetes na infância, na adolescência, que tem a ver com a destruição do pâncreas. Esse paciente, ele precisa de insulina para a vida inteira. Os pacientes diabéticos tipo 2, que são 95% dos pacientes com diabetes, eles passam por uma resistência à ação da insulina, que é o hormônio que o pâncreas produz e que abaixa a nossa glicose. Essa resistência, ela traz como se fosse uma ação diminuída da insulina no corpo. Então, a gente pode usar medicação para melhorar essa ação da insulina. Esse tipo de paciente, ele só vai precisar de insulina quando a gente já usou várias classes de medicação e mesmo assim ele não teve um controle glicêmico. Lembrando que, mesmo a gente usando medicação ou insulina, a gente precisa de ter uma alimentação saudável, ter bastante verdura, bastante fibra na alimentação e em atividade física, porque muitas das vezes a gente esquece que isso faz parte do tratamento. E fazendo uma alimentação bem saudável e estando ativo, estando em atividade física, você facilita o mecanismo das medicações e pode, em alguns casos, até postergar ou não precisar realmente de usar insulina. Essas dicas de alimentação saudável, a prática de atividade física, também se aplica à prevenção ao diabetes, a evitar aí futuramente a possível doença? Sim, para todo mundo, né? Todas as pessoas saudáveis, elas devem estar com uma atividade física em dia, estar fazendo exercícios físicos. Em geral, a gente considera em torno de 150 minutos por semana. O que seria isso? Um exercício de 30 minutos 5 vezes na semana, ou fazer 50 minutos 3 vezes na semana, a gente consideraria que essa pessoa está ativa, que está com atividade física boa. A alimentação saudável também, manter uma ingesta de líquido boa, evitar bebida açucarada, evitar bebidas industrializadas, refrigerante, suco de caixinha, não exagerar no consumo de frutas, porque fruta é saudável, mas o excesso de fruta não, e sempre estar consumindo verduras e legumes. Isso a gente sempre bate na mesma tecla para o paciente diabético, porque faz parte do tratamento. Mas para as outras pessoas que são ou pré-diabéticas ou que não têm nenhuma doença, elas precisam manter esse estilo de vida para que no futuro, numa idade mais avançada, elas não descubram que são portadores de diabetes. Doutora, falando agora um pouquinho sobre os direitos dos doentes diabéticos. Os medicamentos são caros? A insulina, por exemplo, a pessoa consegue ter acesso a ela através do SUS? Os medicamentos mais novos do diabetes, eles são mais caros, eles são medicamentos recentes e eles são mais caros. A gente consegue medicação pelo SUS, as medicações mais antigas, que eram a metformina e as medicações das classes das sulfonilureias. Elas têm um custo mais baixo, né? As insulinas, por sua vez, elas também são conseguidas via SUS. Então, tanto a insulina NPH quanto a insulina regular, a gente consegue para o paciente via SUS, via farmácia popular. E as insulinas mais novas, as insulinas ultra rápidas, insulinas ultra lenta, a gente também consegue para o paciente solicitando via relatório para a Secretaria de Saúde. Doutora Patrícia, o estresse, o nervosismo, preocupação são aí situações que a pandemia trouxe, né? Esses sentimentos de angústia, enfim, esses sentimentos, eles podem influenciar aí na taxa de glicose? Pode, a gente percebe isso com os pacientes. Muitas das vezes, um paciente mais ansioso, um paciente mais nervoso, que está passando por uma dificuldade emocional, acaba tendo glicemias mais altas. Seja porque quando a gente está mais ansioso, a gente consome mais caloria, a gente come mais. Seja porque o próprio hormônio do estresse, o cortisol, também aumenta a glicemia. Perdemos o contato com a doutora Patrícia, vamos aguardar para ver se a gente consegue retomar aqui. Nosso assunto de hoje é o Dia Mundial do Combate ao Diabetes. A doença está em onda crescente no Brasil, principalmente nesse período de pandemia.
Vamos verificar se a doutora Patrícia já retomou contato com a gente. Jéssica Dias está aqui comigo e é um assunto que a gente precisa sempre abordar, né, Jéssica? Porque saúde é um tema que a gente falou muito esse ano e como a doutora Patrícia falou, né, a gente tem aí casos de pessoas que têm o diabetes, são pessoas alvos do grupo de risco aí da Covid-19. Isso mesmo, Letícia. Ainda mais agora com essa pandemia de coronavírus, né, e diabetes sendo um fator de risco, a gente tem que tomar muito cuidado. A doutora explicou que é uma doença que dificilmente a gente vê sintomas, né, então é importante manter os exames de rotina em dia e controlar também, né, Letícia, o doce. Já retomamos o contato aqui com a doutora Patrícia e nós estávamos falando, né, sobre essa influência também do Estado aí de situações, né, de estresse, ansiedade, influenciando aí na taxa de glicose. Eu queria que a senhora desse continuidade para a gente. Então, o que a gente estava falando, né? Realmente, a ansiedade, o nervosismo, a pessoa mais irritada, ela pode ter reflexo na glicemia dela. Só que o que eu costumo dizer para os pacientes? É diferente você tá com uma glicemia de 100, 120, passar por um período emocional e ela subir um pouco, do que você já estar com uma glicemia de 250, 280 até 300, e aí você passa por um período de nervosismo e aí ela sobe para 400, para 600, né, piorando ainda essas complicações relacionadas com diabetes. Então, realmente, a ansiedade pode trazer um aumento dessa glicemia, um descontrole glicêmico, mas tudo depende de como estava o paciente anteriormente a ter passado um período de nervosismo também. Doutora Patrícia, eu li uma matéria sobre unhas encravadas e tinha um trecho lá que falava que a inflamação na unha era um sinal de diabetes. Por que a inflamação pode ser um sintoma dessa doença? Você pode repetir, por favor? Sim, eu estava falando que eu estava lendo a matéria esses dias e sobre unha encravada, né, ela falava que a inflamação nesse local da unha seria um sinal de diabetes. Aí eu queria saber por que essa inflamação nos dedos, nas unhas, pode ser sinal, então, de diabetes. Sim. Só você ter uma unha encravada ou ter uma inflamação esporádica não quer dizer que você tenha diabetes. Só que a gente já sabe que o paciente diabético, ele já tem uma cicatrização, uma imunidade menor, então ele tem um risco maior de ter a inflamação e de ter infecção, de formar pus naquela região. Então, quando você tem ali alguma lesão que não cicatriza, alguma lesão que está com uma infecção que tem dificuldade de ser tratada, é bom verificar se não tem alteração glicêmica, né? Se não tem o diabetes, que está prejudicando esse processo de cura dessa inflamação. Porque em situações normais, se você tem glicemia boa, se suas veias, se suas artérias estão boas, você pode ter uma inflamação nos pés e o próprio corpo vai dar um jeito de cuidar daquilo, de tratar e de não virar uma ferida que demora meses e meses para cicatrizar. Doutora Patrícia, eu queria que agora que a senhora falasse para a gente a importância aí do Dia Mundial de Combate à Diabetes, essa campanha aí que serve de conscientização. Qual que é a principal mensagem assim que é feita, é divulgada durante essa campanha às pessoas, à população em geral? Em novembro, a gente tem o Novembro Azul e a gente sempre lembra da próstata, né, da saúde masculina, mas também tem o Novembro Azul, que é um mês dedicado aos cuidados do diabetes. Dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes e ele vem como um dia para a gente lembrar da existência da doença e lembrar da conscientização da doença também. Porque 95% dos casos são diabetes tipo 2 e grande parte desses poderiam ser prevenidos. E isso é importante porque é uma doença que muitas vezes passa silenciosa, só que quando ela tem comorbidade, as comorbidades são muito debilitantes e o paciente passa por uma piora de qualidade de vida,
Ou seja, né, um paciente que às vezes diminui a acuidade visual, não enxerga bem, às vezes tem que ir para hemodiálise, amputação de alguma parte de membros. Então, realmente, quando o diabetes é avançado e as complicações existem, é muito difícil a doença. No entanto, é uma doença que tem prevenção e que tem controle. Então, o dia 14 de novembro, ele vem justamente para lembrar dessa importância da gente prevenir e de tratar bem o diabetes. Doutora Patrícia, e já aqui para finalizar a nossa entrevista, eu queria saber quais são os avanços da medicina no tratamento da diabetes. Em relação ao tratamento do diabetes, a gente evoluiu muito com as medicações. A gente, há pouco tempo atrás, tinha uma, duas classes de medicamento para tratar diabetes. Hoje a gente tem medicações injetáveis, outras que não são insulinas, a gente chama de análogo de GLP-1, que traz um controle muito bom, um controle glicêmico muito bom, além de trazer uma perda de peso. E isso é muito interessante para os pacientes diabéticos, porque muitos têm sobrepeso ou obesidade associada. E são medicações novas que a gente pode aplicar uma vez no dia ou uma vez na semana. É um pouco diferente da insulina, que a gente às vezes tem que aplicar uma, duas, três ou até 4 vezes ao dia. Para alguns tipos de paciente, a gente já tem também a cirurgia metabólica, tem critérios específicos que o paciente pode operar e com a operação, né, com a cirurgia, promover uma perda de peso e trazer uma remissão do diabetes, que a gente fala que é como se o diabetes ficasse adormecido. E aí esse paciente ter um controle glicêmico muito bom, com muito menos remédio e às vezes até manter sem remédio. Conversamos com a médica endocrinologista do Centro Estadual de Atenção ao Diabetes de Goiás, Patrícia Rabelo. Doutora Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui, disponibilidade em falar desse assunto tão importante que é o diabetes. Até a próxima. Até, obrigada, gente. Jéssica Dias, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Eu te espero segunda-feira. Combinado, Letícia. Ótimo fim de semana aí a todos e até segunda.